Graça, consultor financeiro imobiliário, e hoje eu vou responder uma pergunta que um cliente fez na semana passada para mim, e me remeteu a um tempo atrás. Eu já tinha escrito um artigo sobre isso, que é por que os bancos não aceitam o meu extrato bancário como comprovação de renda. Antigamente aceitava, por que agora não aceita? Para explicar isso melhor, eu vou precisar contextualizar um momento histórico no sistema financeiro mundial, na verdade. Então, mais ou menos lá nos inícios dos anos 70, 73, 75, o BIS, que é o Banco de Compensação Internacional, que é sediado na Basileia, resolveu, em vista daquele momento econômico mundial, chamar os bancos centrais, os principais bancos centrais dos países, para sentar e conversar aquela fragilidade que existia no sistema financeiro internacional, o que aquilo poderia afetar. Apesar do mundo estar sofrendo um momento drástico, econômico, o Brasil vivia naquele momento o seu milagre brasileiro, o famoso milagre brasileiro. As coisas iam bem no início dos anos 70. Estava em franco crescimento. Mas o resto do mundo não estava. Diferente, não muito diferente do que é hoje, hoje nós temos a globalização, instantâneo, o que acontece fora afeta diretamente. Naquela época era mais lento, mas para o sistema financeiro, nos países de maior desenvolvimento, isso afetava diretamente uma crise mundial, era ali preeminente. Então o BIS, lá sediado na cidade de Basileia, na Suíça, chamou os bancos centrais, vamos conversar, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para garantir a liquidez e a segurança do sistema financeiro. E aí começou-se a discussão, propriedades que o banco tinha, se mantinha aquela propriedade, se fazia um fundo de reserva, enfim, foi uma série de coisas discutidas. Por 13 anos ficou se discutindo, e aí fizeram o primeiro acordo, que é o chamado Acordo de Basileia. Posteriormente ele passou a chamar Basileia I. Esse comitê de Basileia, que foi feito entre os principais bancos centrais do mundo, ele inicialmente era para fazer uma vez só e acabou ficando permanente, até hoje existe. Aí com o Basileia I começou-se a fazer alguns ajustes. Porém, nesse momento, o Brasil já não vivia mais o seu momento de glória, já não tinha mais o milagre brasileiro. O milagre brasileiro estava virando um pesadelo brasileiro. Então, o Banco Central do Brasil não assinou este acordo, apesar de não ser lei, é um acordo de cavalheiros, deveria ser cumprido, e naquele momento o Banco Central não tinha condição de colocar aqueles normativos no sistema financeiro brasileiro. Foi aderido posteriormente, em 2004, o Brasil assinou o Acordo de Basileia e passou a implantar lá as diretrizes desse acordo, que já havia sido mudado. Já tinha vindo o Basileia II, e em 2007, naquela crise financeira também mundial, começou aquele vislumbre da crise, o banco reuniu-se novamente o comitê de Basileia ali, e aí percebeu falhas, deficiências que tinham no Basileia I e Basileia II, que não estariam apropriadas para aquele momento econômico mundial. Então fez-se um novo Tratado de Basileia, conhecido hoje como Basileia III. Em 2013 foi concluído o Acordo de Basileia, e aí começou-se a implantar alguns fatores. Lá em 2004, 2006, mais ou menos, o Banco Central o Banco Central brasileiro começou a colocar em prática algumas diretrizes dos acordos de Basileia, e uma delas, naquele momento, foi a criação do FCR, que a gente já tem falado lá atrás nos vídeos anteriores sobre crédito, que é um cadastro onde todo mundo ali,
toda a movimentação financeira feita fica registrada no Banco Central. Isso serve posteriormente não só para controle do Banco Central sobre as instituições financeiras, como também serve para balizar o comprometimento financeiro de um solicitante de crédito. Então, com esses ajustes, o que aconteceu? Até então, né, até o primeiro acordo de Basileia, como é que era concedido o crédito? O crédito era concedido assim, o cliente chegava, entrava no banco, conversava com o gerente, e aí era o famoso a cara do cliente, né? Puta, esse cliente parece legal, parece bacana, eu vou conceder esse crédito. Não tinha nenhuma diretriz, não tinha um normativo, não tinha uma linha para se seguir. Com o primeiro acordo de Basileia, o segundo acordo de Basileia, isso foi se aprimorando, criou-se lá os rating, os score, né, os sistemas de pontuação de risco, e aí deixou de ser aquela famosa cara do cliente, né? O gerente simpatizou. Isso tudo, com esse novo sistema, com essas implantações dessas diretrizes, tornou-se mais justo o crédito. Porque o que acontece? Às vezes uma pessoa que não tinha lá muita simpatia, não era uma pessoa muito simpática, chegava no banco e não conseguiu o crédito. Não estou dizendo que isso era geral, mas isso era comum acontecer, né? Também era comum acontecer, chegava lá para fazer o crédito, o gerente da instituição financeira oferecer produtos do banco, né? Seguro, oferecer seguro de vida, oferecer até a ação do banco, né? Aquelas ações eu virava um microacionista do banco. E aquilo depois, sabe, aquele papel acabava virando em nada, porque a pessoa não tem habilidade de conhecer o mercado, então não acompanhava e acabava virando em nada. Então, isso tudo com essas novas regras, né, desse acordo, ele foi mitigado, foi acabado isso daí, né, acabou-se essas práticas e começou a se conceder crédito para quem realmente tem condição, para quem prova que tem condição. Mas aí chegamos em 2013, com um novo acordo de Basileia, e aí o Banco Central do Brasil, implantando um desses acordos, e o principal momento era o risco do crédito, o crédito concedido de forma muito livre, muito flexível, né? Então, comprovação de renda, às vezes o banco não pedia, porque já era cliente, sabia que o cliente era um bom pagador, tinha um rating bom ali de histórico no mercado, e aí era meio solto o negócio, né? Ou a pessoa chegava e apresentava lá o comprovante de extrato bancário. A Caixa Econômica avaliava muito dessa forma, né? Olhava ali os extratos bancários e via, esse cliente aqui tem capacidade financeira para fazer esse crédito. Aí o que aconteceu? O Banco Central constituiu algumas regras, que seriam toda a documentação de avaliação de crédito, né, de avaliação de crédito, de avaliação de risco, de avaliação de garantia, deveriam ficar guardados e à disposição para o Banco Central pelo período que durasse o contrato de financiamento. Então, no caso do crédito imobiliário, aquela avaliação que o engenheiro vai lá, faz, tira foto e coloca qual que é o valor de mercado naquele momento, fica guardado lá dentro do processo. Toda a documentação referente a crédito, a capacidade de pagamento, também fica guardado. Então, o lerite, declaração de imposto de renda, tudo isso fica guardado ali. Caso haja uma auditoria do Banco Central, o banco tem que apresentar, olha, não, foi feito dentro das regras aqui, estipulado, está tudo aqui em ordem. Juntando isso à lei, que as alterações que na época, também bem recentemente ali tinha acontecido, das leis de lavagem de dinheiro, né, da fiscalização contra a lavagem de dinheiro, essa aprimoração dessa lei, o que aconteceu? Juntou esses dois fatores. Então eu tenho que guardar a documentação, né, o banco tem que guardar a documentação total do processo à disposição do Banco Central. A lei que regulamenta ali o risco da lavagem de dinheiro, o que passou a existir? O banco
deixou de ter como usar aquela renda presumida, aquela renda comprovada através de extrato, porque não basta só comprovar a capacidade do pagamento, tem que comprovar também a origem desse dinheiro. Por quê? De repente esse dinheiro vem de uma forma, de um meio ilícito, né? Vem de tráfico, vem de roubo, sei, tem lá dentro da sua conta a movimentação, mas o banco não tem como saber, como mensurar de onde vem isso, de medir o risco daquele dinheiro, né? Se vem de uma corrupção que a gente está vivendo aí nesse momento econômico do país, né? Nesse momento político do país, desculpa, não tem como saber, né? O banco não tem essa capacidade investigativa de saber de onde a origem daquele dinheiro. Então, como não tem essa condição, o que os bancos fizeram? Não dá mais para aceitar o extrato bancário, né? A maioria dos bancos privados já não era dessa forma, você tinha que comprovar a origem e tal. Caixa Econômica, Banco do Brasil, até para poder atingir um maior número da população, aceitava dessa forma, e até então não se existia risco nisso. Com essas mudanças, com essas alterações, ela precisa ficar dentro do que a lei manda, dentro do que a regra manda. Então ela deixou de utilizar. Aí a grande pergunta, poxa, mas profissional como eu, liberal, um profissional autônomo, ou um microempresário, um microempreendedor individual, poxa, não pode mais comprar, não tem mais como adquirir? Acho que tem. A renda é lícita, vem de origem lícita. Mas como é que eu comprovo a renda lícita? Como é que a gente comprova que aquele rendimento vem de uma fonte confiável? Através da declaração do imposto de renda. Então passou-se, né? Quem quer crédito, quem quer buscar crédito, não dá mais para tentar fugir do leão. Não tem mais como pegar e falar assim, olha, esses impostos não são bem utilizados, ou seja lá qual for o argumento. Não tem como. Você precisa comprovar que a renda vem de uma fonte lícita. Então você precisa declarar isto ao imposto de renda. Você declara a fonte que te pagou, seja uma pessoa física, pessoa jurídica, não importa, né? E de onde veio esse rendimento, e aí você tem a renda comprovada. Tá? Mas, em função disso, existiu-se outros levantamentos, que a gente também ali, no momento, quem é da área de crédito, levantou, poxa, então basta a pessoa declarar imposto de renda? Então a pessoa tem lá um rendimento de 5 mil, precisa comprovar uma renda de 10 mil, vai lá e declara imposto de renda de 10 mil naquele ano, paga aqueles impostos, tem um custo financeiro nisso e consegue a renda. Tá? Então, como é que os bancos agem dessa forma? Como é que a gente, do sistema, dentro dessa questão de concessão de crédito, né, do sistema de concessão de crédito, a gente começou a trabalhar, né? Eu preciso do imposto de renda para conferir a origem da renda, tá? Mas eu preciso verificar se esta renda realmente existe. Então o extrato bancário ele continua sendo necessário, né? Então eu vou lá pedir crédito no banco, vou comprar um imóvel, vou solicitar crédito. Eu apresento lá meus extratos bancários, dependendo da instituição, os 3 últimos, os 6 últimos, de um ano, depende de quem está analisando aquele crédito, depende do analista ali, ou da própria instituição financeira, isso não é uma regra básica, tá? Ela pode ter variações conforme quem está analisando. E a declaração de imposto de renda. Então eu declarei lá que eu tenho um rendimento X por ano, que dividido por 12 meses dá X, dá um valor tanto, e esse valor ele tem que estar ali condizente com a tua movimentação bancária. Então você declarou que você ganha 5 mil, você tem que ter um rendimento equivalente ali, uma movimentação bancária de 5 ou 7 mil, ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai valer o que está no imposto de renda, mas pelo menos você tem ali um parâmetro, até porque um profissional liberal, um autônomo, ele tem variações, tem mês que ganha um pouco mais, tem mês que ganha um pouco menos, mas na média, né, tem que ser condizente com a média do imposto de renda, ou no período de 12 meses tem que ser condizente com o declarado, porque como é que você declara uma coisa que você não ganhou?
Tá? Então, esses são os mecanismos para se garantir uma condição, uma concessão de crédito mais segura, que os acordos de Basileia vieram aí criando toda essa sistemática e chegamos aonde nós estamos hoje. Né? Então, a dica, qual que é a dica? A dica é o seguinte: é profissional autônomo, é liberal, é microempreendedor individual, microempresário, não mistura suas contas, caso de empreendedor individual, microempresário, com a sua movimentação bancária, o que você ganha com a empresa. Né? Então, movimentação da empresa, aí você tira seu prolabore, você tira suas distribuições de lucros ali, e vai para sua conta, e esse é o que você vai mostrar para o banco para comprovar que aquele rendimento declarado no imposto de renda é real, ele existe. Então, imposto de renda, fonte, de onde vem o dinheiro? Extrato bancário, que realmente o dinheiro veio. É a comprovação que esse dinheiro chegou até aquela pessoa. Então, ele realmente tem esse rendimento. Então, essa é a dica. Quem quer crédito e é um profissional liberal, autônomo, microempresário, tem que declarar imposto de renda. Tem que recolher seus impostos, não tem como fugir disso. Com certeza você vai conseguir seu crédito, o banco vai aceitar, vai acatar e vai ter condições de conceder crédito de uma forma segura para o banco e para você também. Tá? Essa é a dica, gente. Foi um prazer estar. O vídeo ficou longo, bem maior do que eu esperava, mas o assunto é longo e assim, eu passei muito en passant nessas questões do Tratado de Basileia, isso é muito mais profundo. É interessante, tem literatura aí na internet para vocês darem uma olhada. Tem o próprio artigo que eu escrevi, ele é um pouco mais detalhado com datas, enfim, ele tem lá mais detalhes, mesmo assim também é bem sucinto, porque se a gente for começar a falar isso, eu vou ficar o dia inteiro falando só a respeito dos acordos de Basileia e as consequências positivas ou negativas que influenciaram o nosso sistema financeiro brasileiro. Então é isso, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se. Eu conto sempre com a participação de vocês, é sempre um prazer realmente estar aqui com vocês. Até a próxima terça-feira, voltamos a nos falar. Um grande abraço, meu nome é André Braz, consultor financeiro imobiliário.